Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Leandro. Estou convosco para trabalharmos mais um assunto relacionado à palavra do Senhor. Desta feita a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2020. Vamos ver o que é que nos traz esse tema maravilhoso que se refere a despertamento espiritual. E nos diz assim: o despertamento renova o altar. Dia 19 de julho de 2020. Mas antes de começarmos e adentrarmos no assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe esse vídeo para várias pessoas, faça seus comentários, dê o seu like ou dislike, e você vai estar colaborando para a propagação desse canal e, consequentemente, o anúncio do Evangelho de Deus através dessa ferramenta. Vem conosco, você é bem-vindo mais uma vez. Para todos que têm lição, por favor, me acompanhem com a sua lição, seja digital, seja impressa. E para você que não tem lição, eu vou estar postando na tela e você vai poder estar acompanhando em loco e fazendo suas anotações. Separe também seu exemplar da Bíblia Sagrada para nós estarmos trabalhando algumas referências no decorrer desta aula, porque será de grande valia para o teu aprendizado. Vamos lá. O textuário desta lição está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30, e nos diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A verdade prática nos diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado. A leitura diária de segunda a sábado nos traz algumas indicações de textos bíblicos. Eu sempre reitero que é importantíssimo utilizar essas referências porque elas servem de contextualização para todo o assunto que é trabalhado na lição. E você pode aproveitar esses textos também para fazer a sua leitura devocional. Haja vista que de segunda a sábado o autor traz referências relacionadas ao assunto da lição. Na segunda, o altar na vida de Noé. Na terça, o altar na vida de Abraão. Na quarta, o altar na vida de Josué. Na quinta, o altar na vida de Gideão. Na sexta, o altar na vida de Davi. No sábado, o altar na vida da igreja. Olha aí a ênfase no altar. Eu vou estar explicando o significado dessa palavra e vamos mergulhar nesse assunto que é tão importante para a nossa edificação como cristãos. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 3, versos 2 ao 5 e versos 10 ao 13, e nos diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Continuando, verso 4. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam às reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom,
porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Olha que texto rico, irmãos. Olha que texto que traz um marco importantíssimo na história do povo de Israel. E estaremos trabalhando esse assunto de forma o mais clara e objetiva possível para que você possa assimilar o que o autor quis trazer nessa lição. Os hinos sugeridos são os 17, 107 e 147 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual, e os objetivos específicos estão listados, que são os seguintes: elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Então, perceba que a lição foca muito acerca do aspecto relacionado a despertamento, que já foi pano de fundo para as duas primeiras lições que nós trabalhamos, especificamente tratando sobre o livro de Daniel. E desta feita iremos explorar um pouco mais a questão do altar do Senhor, o que é esse altar, como ele deve estar presente em nossa vida, como ele se aplica à nossa realidade, ao nosso dia a dia, o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre ele. Vai ser de grande valia mergulhar nesse aprendizado mais uma vez. Continuando, na introdução, o autor fala acerca da meditação sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais próximos dele. Então, o despertamento nos traz para perto de Deus. Isso já foi dito no momento anterior e é importante frisar esse assunto. O tópico 1 nos fala sobre o despertamento conduz o homem ao altar. E vamos ver o que nos dizem aqui os dois subtópicos relacionados nessa primeira parte. Os judeus, subtópico 1. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Olha que interessante. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Veja a referência de Êxodo 29:43. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam essas bênçãos através do altar. Então, perceba que esse texto fala acerca do momento em que havia sido orientado por Deus a Moisés que fosse montada uma estrutura para que fossem feitos sacrifícios em favor do povo, para que o povo pudesse se reunir e apresentar a sua oferta, o seu animal para ser sacrificado por conta dos pecados que haviam cometido. E onde era feito esse sacrifício? Especificamente no altar do sacrifício. Isso dava uma conotação de que o sacrifício fazia com que o homem que outrora estava em pecado fosse perdoado e pudesse se aproximar novamente de Deus. Lembrando que toda essa figura que era apresentada no Antigo Testamento, ela apontava para algo que iria acontecer no Novo.
era um espelho das coisas futuras. E é importante frisar esse aspecto porque toda a estrutura de tabernáculo, toda a estrutura de sacrifícios, todo o cerimonial estabelecido no Antigo Testamento, relacionado a purificações, relacionado a ofertas, relacionado à liturgia, isso apontava para o sacrifício que Cristo faria no futuro na cruz do Calvário e que hoje nós temos conhecimento de que foi concretizado e fomos alcançados através desse sacrifício. O subtópico de número 2 nos diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Olha que coisa interessante. Temos na Bíblia vários exemplos e vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, o que é que o texto nos apresenta? Que ele entrou em confronto com os profetas de Baal e a primeira coisa que ele fez, eu fiz questão aqui de destacar, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30, eu estou aqui com minha Bíblia de estudo pentecostal. Ela tem a edição de João Ferreira de Almeida e é uma Bíblia muito conceituada e uma Bíblia muito interessante para quem quer traçar essa caminhada cristã e aprender com os comentários, aprender com os artigos que a Bíblia relaciona, com as notas de rodapé, com os estudos que o comentarista traz para nós. Então é a Bíblia que vale a pena adquirir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30. Essa foi a minha primeira Bíblia de estudo. E confesso que gosto muito dela. Primeiro Reis 18, 30. Nos diz assim a palavra. Olha que interessante. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Olha que interessante. A atitude de Elias, em demonstração para o povo que ali se reunia, foi a reparação do altar. Antes de clamar, antes de abrir a oportunidade para que Deus fizesse um milagre, antes de agir incisivamente em relação aos seus adversários, Elias fez questão de reparar o altar. Isso nos traz um ensinamento muito importante, um ensinamento muito poderoso. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu após o conserto do altar. Algumas pessoas acham que primeiro Deus promove um avivamento para que depois o altar seja consertado. Mas, na verdade, o inverso deve acontecer. Nós devemos primeiro restaurar o altar para que o fogo de Deus possa descer e consumir aquilo que nós oferecemos como sacrifício para Ele. O subtópico, ainda no subtópico 2, a letra B, o autor nos fala acerca de Ezequias, lembrando que o comentarista dessa lição, nós já falamos sobre isso, e tem até uma referência aqui de um livro de teologia sistemática, escrito por ele, é o saudoso pastor Eurico Bergstein. Então, você pode aí estar também adquirindo como referência esse livro de teologia sistemática. É muito interessante para desenvolver o conhecimento teológico acerca daquilo que a Bíblia traz para nós. Vamos lá, continuando. Então, aqui ele fala no subtópico 2, letra B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha que interessante. Eu também fiz questão de destacar essa referência de 2 Crônicas 29:3, porque
Ezequias foi um rei que assumiu o trono em Judá quando o reino já estava dividido. Para relembrar alguns irmãos e para informar aqueles que não têm informação, Israel, cuja capital era Samaria, Judá, cuja capital era Jerusalém, e Ezequias reinou sobre a nação de Judá, ali na capital em Jerusalém, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, destruindo todos os altares oferecidos a outros deuses e reestabelecendo o culto ao verdadeiro Deus. Isso foi um marco no seu reinado e que trouxe um impacto tremendo de vitória sobre o povo naquela época. Ele mandou purificar o templo, tirar fora toda imundícia, purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado de seu antecessor, Acais, por um altar construído com o modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Então perceba que o objetivo de todo despertamento é aproximar o homem de Deus, é aproximar o povo de Deus. E quando isso acontece, Deus se manifesta, Deus se revela. A Bíblia nos fala que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Veja o que Isaías profetizou dizendo para o povo: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, quando há um despertamento, o povo deixa o pecado, abandona o pecado, busca a santificação, e isso os torna mais próximos de Deus. Isso nos torna mais próximos de Deus. Vamos continuar. Letra C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, Esdras capítulo 3, verso 3, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Essa passagem é interessante, irmãos, e eu quero destacar também para vocês, que nos fala acerca do momento em que o povo de Judá voltou do cativeiro babilônico. E isso aconteceu de forma gradativa, e o que podemos notar no panorama bíblico é que houve uma restauração física, quando os muros e as portas foram colocados no lugar, o templo foi reconstruído, as casas dos judeus. Houve uma restauração política governamental, quando foi estabelecido um governador para estar na frente do povo. E também houve uma restauração espiritual, quando Esdras reuniu o povo, santificou aquele dia ao Senhor, leu a Escritura diante de todos e disse: se alegrem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo entendeu e experimentou que estava havendo um avivamento espiritual, baseado num despertamento promovido pelo próprio Deus, a partir do momento que o povo retornou para a sua cidade de origem e voltou a adorá-lo. E um detalhe interessante, segundo as bases estabelecidas pela Escritura. Então perceba que Esdras ele fez questão de ler o que estava escrito de forma específica para restabelecer o culto a Deus conforme Deus havia orientado. Não segundo o que ele achava, não segundo as tradições ou costumes adquiridos no momento do exílio, não, mas uma volta, um retorno às bases estabelecidas e registradas através da Escritura. Isso sim é um verdadeiro despertamento, isso sim é a promoção de um verdadeiro avivamento. Mais uma referência de estudo aqui, de fonte bibliográfica, Tesouro de Conhecimentos Bíblicos, de Emílio Conde. Então, interessantíssimo também esse livro para você que quer mergulhar um pouco mais acerca do conhecimento da Escritura. Tem acesso a esse livro que é de grande valia para o teu aprendizado. Como eu havia prometido, o significado da palavra altar. O que é altar?
O altar vem do termo hebraico misbit ou surran e do grego tisiasterion, que está associado a sacrifício, e ainda do latim altare, que está associado a queimar. Então, altar especificamente é o lugar onde se queima o sacrifício. Olha que coisa interessante. Altar, lugar onde se queima o sacrifício. Eu quero abrir um parêntese para falar um pouco da estrutura do templo que foi construído no Antigo Testamento, aquela tenda móvel, cujo Deus deu toda a orientação acerca do material e das medidas e da liturgia que deveria ser aplicada. Então, o templo, o tabernáculo que foi construído na época de Moisés, ele tem uma estrutura bem interessante e, mais uma vez reiterando, ele apontava para Cristo desde aquela época. Quem chegava ali no pátio encontrava o altar do sacrifício e por trás uma pia para purificação. Depois havia ali a porta de acesso para o lugar santo e do lado direito a mesa com os pães da proposição, do lado esquerdo a mesa com o candelabro de ouro, na frente o altar do incenso e por trás do altar o véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava ali a Arca da Aliança, era um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E dentro da Arca da Aliança estavam ali as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná que Deus enviou no deserto. Então, essa era a estrutura do tabernáculo e cada elemento, não é o foco da nossa lição, mas só antecipando que cada elemento daqueles tinha uma simbologia específica diante do plano de salvação de Deus para a humanidade. E um dos elementos era o altar. Altar, lugar onde era queimado o sacrifício. Lugar onde Deus recebia a oferta que era trazida pelo povo para perdoar os seus pecados. Então, essa é a ilustração que eu queria trazer para você. Depois você pode examinar com mais detalhe o livro de Êxodo para entender um pouco mais acerca da questão do tabernáculo. Vamos continuar. Tópico de número 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Olha que interessante. 1 Coríntios 15:3, palavra do apóstolo Paulo. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha quem foi o sacrifício. Olha quem foi a ovelha muda levada ao matadouro. Para morrer por mim e por você. Para que Deus recebesse como um cheiro suave essa oferta entregue em favor de nós, que nos justificou, ou seja, pagou a cédula do pecado. E quando Deus olhou do céu para nós, Ele não enxergou mais homens pecadores. Ele enxergou homens justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo ainda trouxe algumas outras informações, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para quem tudo Jesus tem a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Olha que interessante, irmãos. Então é importante frisar isso, que Cristo foi o sacrifício. Cristo foi entregue para morrer em meu favor, em teu favor. É isso que a Bíblia nos mostra, é isso que a Bíblia nos traz, é isso que a Bíblia nos revela. Continuando,
Subtópico de número 1. Temos aqui: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai atuou, o Filho atuou, o Espírito Santo atuou. Veja a atuação do Pai. Planejou a obra redentora. Na consumação dos séculos enviou seu Filho e participou diretamente do drama do Gólgota. 2 Coríntios 5,19. Eu destaquei aqui para ler para você também. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo nessa passagem de 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Coisa gloriosa. É forte, irmãos, quando nós examinamos a palavra e percebemos a forma como Deus atuou e atua no sentido de nos aproximar dele. Cristo, Filho de Deus, também participou, entregando-se a si mesmo como oferta de sacrifício. Levou os nossos pecados sobre o madeiro. O Espírito Santo também atuou, ajudando o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, conforme Hebreus 9,14. O subtópico 2 ainda nos diz que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E olha que interessante como isso se manifesta, né? Depois de ser desiluminado, suportastes grande combate de aflições. Hebreus 10:32. O Espírito Santo é aquele que revela. E aqui o autor traz: iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, que tinha a iniciativa, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Através de quem? Do Espírito. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam, porque estavam ouvindo do próprio Cristo o testemunho acerca daquilo que foi concretizado. O Espírito Santo também explica, e aqui eu só quero destacar uma diferença muito sutil, porque ensinar e explicar são sinônimos. Porém, quando falamos em ensinar, associa a figura de um professor que dá uma aula para uma classe. E associa a palavra explicar àquele aluno que teve alguma dúvida e disse assim: professor, eu não entendi muito bem esse aspecto. E aí ele volta a sua atenção para aquele aluno e lhe explica aquilo que ele havia ensinado. Então é diferença sutil, mas eu quis pontuar só para nós termos uma diferenciação nesses dois tópicos que o autor colocou. Então, na letra C, ele diz que o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Foi o brado de Jesus quando ele concretizou a sua missão. Deus confirmou essa palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. E aqui é uma revelação profunda e tremenda, quando esse véu se rasga de alto a baixo. Significa que não foi o homem que se aproximou de Deus rasgando o véu. Significa que Deus proporcionou a obra de salvação em relação ao homem, rasgando o véu de cima para baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho, que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Cristo, porque Cristo veio em carne e morreu como homem. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso, temos nele a vitória pela fé em Cristo
podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem nele. O autor ainda traz a letra D, um outro aspecto relacionado ao Espírito, que ele penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta, quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, lá no capítulo 6. Sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. No trimestre passado, nós trabalhamos uma lição que falava acerca da iluminação espiritual do crente. E isso é uma obra promovida pelo Espírito Santo, porque ele revela para nós a vontade de Deus e ele revela em nós o propósito de Deus em relação à nossa vida. E quando há essa iluminação, aquilo que estava em oculto se torna patente aos nossos olhos. Aquilo que estava em escuridão passa a estar em exposição por estar submetido à luz. Essa é a obra que o Espírito Santo revela. Essa é a obra que o Espírito Santo faz. Essa é a obra que o Espírito Santo manifesta na vida de todo aquele que é alcançado pela obra da cruz do Calvário. O autor cita o exemplo de Isaías no capítulo 6, e o texto é bastante conhecido. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto do sublime trono, e a sua glória enchia toda a casa, e os umbrais das portas tremiam com a voz do que clamavam, porque por trás dele estavam os serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, com 2 voavam, e clamavam em todo o tempo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías foi impactado por aquela visão, porque nesse clamor os seres angelicais diziam: toda a terra está cheia da sua glória. E quão poderosa é a glória de Deus! Um impacto tremendo isso trouxe para Isaías. Ele bradou dizendo que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ainda assim os seus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías foi impactado por aquela visão e sentiu o constrangimento de ser um pecador que havia contemplado uma visão da parte de Deus. Então o ser angelical desceu do céu com a brasa viva tirada do altar e purificou os pecados de Isaías. Então essa passagem é tremenda. Se você puder, depois dê uma lida no capítulo 6 do livro do profeta Isaías e você vai se inteirar mais acerca desse assunto. Vamos continuar. Enciclopédia Wycliffe, eu já havia recomendado em outras lições essa enciclopédia. E vamos agora para o tópico 3, já caminhando para o final desta lição. O cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem imitar até o batismo com o Espírito Santo e alguns ensinam até as pessoas a falar em línguas. São, porém, experiências vagas que não trazem nada de Deus, onde não se revela nenhum poder proveniente do Espírito Santo. Há uma necessidade da igreja em orientar as pessoas em relação a esse tipo de reunião, em relação a esse tipo de eventos, porque eles têm minado a fé cristã e comprometido a imagem do verdadeiro culto, da verdadeira busca, da verdadeira devoção e liturgia que se apresenta para Deus como um culto
prestado ao Senhor. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. E aqui o autor usa uma ilustração interessante. É como uma tartaruga deitada de costas. Ela movimenta os pés, mas não sai do lugar. Olha que interessante. Devemos manter o Espírito Santo na direção, para que possamos ver se cumprir a palavra que diz: vão indo de força em força, conforme Salmo 84, verso 7. Então, irmãos, é interessante falar um pouco sobre isso, porque hoje temos vivido dias complexos, onde precisamos ter mais do que nunca discernimento acerca das pessoas que se dizem pregadores, que se dizem pastores, que se dizem profetas, que se dizem cantores, acerca de movimentos que são propagados ou anunciados como movimentos de avivamento ou movimentos que são provenientes da parte de Deus para edificar e abençoar o povo. A essência de todo despertamento espiritual, a essência de todo avivamento está na pureza promovida pela obra do Espírito Santo em nós. Está na chama e no arder gerado em nosso coração, no sentido de nos voltarmos para Deus, nos aproximarmos de Deus dentro das bases estabelecidas pela palavra. Não há avivamento sem Bíblia. Não há despertamento sem palavra de Deus. E a Bíblia está se cumprindo e ela diz de forma muito clara, a palavra do próprio Jesus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o cenário é de apostasia, o cenário é de esfriamento. Mas para aqueles que buscam o Espírito Santo, que buscam a Deus, que estão firmados no Senhor e não estão procurando ou indo atrás de movimentos que não têm base bíblica, essas pessoas, esses remanescentes, hão de ser guardados e hão de ser usados por Deus para promover um avivamento de verdade, um despertamento genuíno baseado na palavra do Senhor. Para refletir o que caracteriza o verdadeiro avivamento ou despertamento, a necessidade dos homens se aproximarem mais de Deus. Como começam os despertamentos espirituais genuínos? Começam com a restauração do altar. Em relação ao altar, o que representa Cristo hoje para nós? É o ponto central da nossa comunhão com Deus. Qual a atuação do Espírito Santo na morte vicária de Cristo? Ajudou o Senhor Jesus a superar todos os obstáculos para que a obra vicária se concretizasse ou se completasse no Gólgota. Por que devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos? Porque eles comprometem o desenvolvimento sadio da obra de Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Foi um privilégio mais uma vez reservar esse tempo para estar com vocês. Me deem um feedback, façam seus comentários para que possamos nos aproximar, para que eu possa evoluir naquilo que tem sido trabalhado nas aulas e para que haja cada vez mais edificação do corpo de Cristo. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos divulgar o canal no sentido de fazer com que o Evangelho de Deus seja pregado. Um grande abraço para você. Tenha uma semana vitoriosa, uma semana proveitosa, uma semana cheia do poder do Senhor. E que a cada dia Deus possa nos despertar para o verdadeiro avivamento, para que possamos estar cada vez mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.